Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jandi. Eu sou o Thiago. E eu sou o professor Armindo. O episódio de hoje está, assim, incrível e que vai chamar a atenção de muita gente. Se trata de apicultura na soja. Eita, minha polêmica, hein? Eu lembro, professor, que tem vários meses que a gente já tinha colocado esse tema para ser um dos temas do Pod Mel. Já tínhamos combinado de colocar esse tema, só que teve algumas reviravoltas nas últimas semanas. Mudou tudo. Que antes nem a gente imaginava o que a gente iria trabalhar no podcast com o tema desse, professor. E tem novidade aí, hein? Muita novidade, né? Porque a apicultura na soja, a vida inteira, todo mundo sempre imaginou que não daria para fazer, né? Exatamente. É a dúvida de todo mundo, né? Sempre que a gente abre um curso gratuito e vem aluno participar aqui, ele vem perguntar: professor, eu moro numa região que tem perto de soja. Dá para criar abelha perto de soja, professor? Todo mundo, isso aí, a vida não. Se tem soja, não dá para criar. Se tem soja, não dá para criar. Se tem soja, não dá para criar. Tem lavoura, não dá para criar. Essa é a ideia. Lavoura e apicultura é uma coisa que não casa, né? Por quê? O que tem de problema? Pois é. Será que não casa mesmo? Ou será que casa? Ou será que o que está faltando o que tá faltando é apicultor e lavoureiro conversar? Dá pra conversar? Tem que dar pra conversar, ué, não é possível. A gente é ser humano, né? Ué, ser humano. Ser humano ele tem que se entender, ué. A gente é ser humano, a gente é homo sapiens, o outro é homo sapiens também. Por que os dois não vão entender? A gente não é homo sapiens e o outro não é alien. Então, tem que se entender, ué. Tem que chegar e tem como entender. E aquilo que a gente tem de histórico, aonde sentou apicultor e lavoureiro, deu certo. Então por que não dá certo pro restante? É ou não é? Qual é a característica principal dessas monoculturas? Que seja de soja ou de milho? Monocultura tem 10 mil anos que o homem planta. Tem 10 mil anos que o homem planta monocultura. O homem ele viveu durante toda a evolução dele. Em 1 milhão de anos, do gênero Homo, em 1 milhão de anos de evolução, o homem passou 990 mil anos caçando e coletando fruta no meio do mato. Que era o período que a gente viveu nas cavernas, que a gente estava ainda ali como homem pré-histórico. Os nômades então também. Foram 990 mil anos, gênero Homo, que deu origem ao Homo sapiens depois, o gênero Homo simplesmente coletando e fazendo caça, só isso. O homem não comia semente. Até o dia que algo aconteceu na história da humanidade, já conversamos sobre isso já, no período situado aí há mais ou menos 10 mil anos atrás na história da humanidade, que tirou todo mundo lá do meio do mato, morando na caverna, e falou assim, vai morar na cidade. Isso não aconteceu em sociedades, uma que outra ali aconteceu igual em todo o planeta. Sociedades isoladas geograficamente e que de repente saíram daquela situação de nômades e passaram a viver dentro de sociedade. E o que veio junto com isso? A prática, né? Da agricultura. A prática da agricultura. E você teve ali os primeiros povos os mesopotâmicos, os egípcios, que já faziam a cultura do quê? A cultura da monocultura. Então a evolução ela foi da humanidade toda. Da humanidade toda. E num período situado em torno de 10 mil anos atrás, que nem a própria historiografia não sabe dizer o que aconteceu. Algo aconteceu. Que levou povos da América, por exemplo, e povos que estão lá na Austrália, isolados geograficamente, não tinham contato, a saírem de uma situação nômade e passar a viver em sociedade. Algo aconteceu de muito traumático na sociedade da época, naqueles povos que viviam de forma nômade na época, que trouxe esses povos para viver juntos. E nesse ato de viver junto, a prática da caça e a prática da coleta de fruta não passou a suprir o quê? A alimentação humana. Foi uma coisa que surgiu ao mesmo tempo. Ao mesmo agricultura tempo. E a sociedade, exatamente, elas começaram a surgir juntas. Elas nasceram uma juntas. colaborou com a outra. E a demanda por alimentação também, né? Cresceu, exponenciou. Exponenciou de uma hora para outra, porque você tinha povos que viviam isolados. Humanos que viviam isolados, humanos que nem se encontravam. Porque você não tinha famílias de humanos se reunindo. As famílias de humanos que viviam isoladamente, ainda no período pré-histórico, que viviam nas cavernas, que viviam numa situação que ainda não tinha nenhum tipo de racionalidade, não eram famílias que conviviam, não havia convívio entre as famílias. As famílias não estavam juntas para poder estabelecer todo o trabalho ali conjunto. Então vivia uma família isolada aqui, uma outra isolada lá, uma outra isolada cá. Por quê? Porque cada macho que havia naquela família, ele protegia aquela família. E ele não permitia a chegada de um outro macho para aproximar daquela família. Era uma questão de sobrevivência biológica mesmo.
Então o humano defendia aquela família. De repente, essas famílias, não, nós temos que reunir e encontrar. Se uniram. E se uniram em pontos diferentes do planeta. A história não explica o que aconteceu. Ela não encontrou respostas plausíveis para dizer por que isso aconteceu. Mas aconteceu. Junto com ele veio a agricultura. Até porque quando as pessoas estão separadas, assim, a necessidade de alimentação, ela não é tão frequente. Exato. Hoje tem, amanhã não tem. Agora, quando você está reunido em sociedade, em comunidade, tem que alimentar todo dia. É mais difícil você coletar para todo mundo. Exatamente. É mais difícil você coletar para todo mundo. Então você tem que ter um estoque. Exato. Então ali começaram a fazer o quê? Começaram a encontrar meios de suprir a alimentação. E como isso aconteceu ainda, o homem já tinha o domínio do fogo, e esse domínio do fogo levou ao cozimento do alimento, então eles encontraram o quê? Eles encontraram as sementes que eles poderiam também cozinhar. Só que essas sementes elas tinham que ser o quê? Plantadas. Domesticação. Né, a domesticação até da planta, até do vegetal. Então você tem que trazer o milho, você tem que trazer o arroz, você tem que trazer o feijão, você tem que trazer o grão de bico, você tem que trazer todas as sementes e plantar. O trigo, né? O trigo. O que é interessante, que até do ponto de vista da biologia, não está escrito no nosso DNA humano, não está escrito no nosso DNA humano ainda o consumo de semente. Não está escrito. Você não tem necessidade biológica ao nível do DNA de comer semente. Por quê? Porque nós passamos, durante todo o nosso período evolutivo, 990 mil anos caçando e comendo fruta. Você precisa comer carne e fruta. Mas você não precisa comer semente. Semente é algo que veio ser apresentado ao ser humano nos últimos 10 mil anos. E o ser humano, ele seguramente um dia ele vai passar por um processo de evolução que a semente vai fazer parte também de uma necessidade biológica de DNA do ser humano. Mas enfim, a agricultura surgiu ali. E a agricultura de monocultura surgiu ali. Quando você pega os mesopotâmicos, você pega os egípcios, eles plantavam grandes extensões de terra na beira dos rios. O rio Tigre, Eufrates, o rio Nilo, que foram os rios que deram base a essas primeiras sociedades, eles plantavam ali as primeiras civilizações. Eu lembro desse livro de história. A gente estudou isso no 7º ano do ensino fundamental. A molecada hoje, meu amigo, nem estuda isso mais no 7º ano. A gente não estudou para fazer esse podcast, viu? Olha bem, não precisou estudar, a gente está lembrando do ensino fundamental que nós tivemos, meu amigo. Era assim. É verdade. Então você imaginar que tudo isso nasceu ali, e que deu origem ao que a gente é hoje. Então a agricultura começou ali. A agricultura começou ali, mas também detalhe. Ao longo desses últimos 10 mil anos, a população humana na Terra, ela foi uma população sempre inferior a 1 bilhão de pessoas. Então, 1 bilhão de pessoas. Nos últimos 10 mil anos, sempre teve menos de 1 bilhão menos de 1 bilhão de pessoas. A população atingiu 1 bilhão de pessoas na primeira metade do século XX, do século passado. Nossa. Até meados de 1930, 1940, a população era inferior a 1 bilhão de pessoas. Então o ser humano, durante 1 milhão de anos de evolução, ele precisou de 1 milhão de anos... 1 milhão de anos. Ou seja, era fácil plantar, e sobrar alimento. E alimentar todo mundo. Isso. 1 milhão de anos, você teve ali uma população ali de 500 milhões, 600 milhões de pessoas, 800 milhões de pessoas. Primeira metade do século XX, 1 bilhão. De 1940 para cá, ou seja, os últimos 80 anos, a população saltou de 1 bilhão para atuais 8 bilhões. E aí surgiram uns problemas. Gente, que fertilidade. E aí surgiram problemas. Quais problemas, Thiago? Conta pra turma aí. Olha só, quando você coloca muita planta junta, você começa a repetir a genética daquela planta e pragas começam a aparecer naquela planta e ela começa a ter um certo problema para sobreviver àquela praga. A falta de adaptação dela para poder enfrentar aquela praga. Então, quando você tem que plantar muitas plantas, você começa a perder a genética daquela planta. É onde tem o risco do quê? O risco de você fazer a clonagem de planta. E que tem muitas lavouras hoje que eles fazem clonagem. Que não tem nada a ver com alteração de DNA. O que é clonagem? Quando você pensa, por exemplo, uma planta transgênica, ela teve alteração no DNA. A clonagem é você fazer uma seleção da planta. Vamos explicar isso aqui? Vamos explicar? Vamos imaginar que você tem 500 pés de laranja. Sim. Você sempre tem daqueles 500 pés de laranja, você tem ali um universo de 3, 4 pés que produzem uma quantidade de laranja por 50. Uma quantidade muito maior. Os demais pés produzem dentro da normalidade. Mas você tem 4, 5 que produzem o volume de 50 pés.
São os campeões. Os campeões. Aqueles campeões, o que eles pegam? Eles pegam lá no broto daquela planta, naquele brotinho que solta a folha nova, ali tem célula germinativa. Aquela célula germinativa, você coloca em laboratório, você coloca dentro de um líquido evolutivo para poder fazer com que aquelas células se multipliquem. Você não está alterando o DNA dela, é o mesmo DNA da planta original. Mas você está multiplicando quem? Você está estimulando a reprodução celular. Quando você faz uma multiplicação ali de pegar, por exemplo, um grupo de 10 mil celulinhas, colocar naquela placa que virou 1 bilhão de células, você tem sistema de biotecnologia que você redivide aqueles 1 bilhão para poder nascer o quê? Uma plantinha a partir daquelas células. Os brotinhos, tem vários. Os brotinhos daquela planta. 1 milhão de células. Mas 1 milhão que são iguais àquela árvore original, que produz 10 vezes mais laranja do que uma planta comum. Aí faz enxertia. De forma mais rústica seria uma enxertia, né? Uma enxertia. Então... Mas é uma enxertia ao nível celular. Ao nível celular. Você está pegando o brotinho da planta, colocando numa plaquinha que é do tamanho desse mouse. Tem 10 mil celulinhas aqui no brotinho. Na hora que ela virar 1 bilhão, vamos multiplicar isso aqui agora, redividir esses 1 bilhão em 1 bilhão de árvores. Era 500 árvores. Isso é bom porque você pega aquela planta campeã e faz milhões de plantas campeãs. Por um lado é bom, porque você tem uma produção alta. Mas você não tem diversidade. Mas por outro lado, se ela tiver... A produtividade de alimento no mundo, ela cresceu muito mais nesses últimos 80 anos do que o número de habitantes no planeta. A gente tem hoje um volume de produção de comida que ele daria condições de alimentar hoje 21 bilhões de pessoas no planeta Terra. Nós já temos produção de alimento para isso. Desperdício, né? Nós já temos produção de alimento para isso. E por que tem não, até que não tem desperdício, não há desperdício. O que não é uma boa distribuição. Até que desperdício não. Tem países que às vezes tem um consumo muito elevado, que você tem um desperdício maior. Mas você não tem tanto desperdício assim, da forma como é alardeado. Tem muita ideologia nisso aí, tem que ter um cuidado com isso. Mas uma coisa que é preocupante é o quê? Que nós temos alimento para alimentar 21 bilhões de pessoas. Mas nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Em 80 anos, o planeta saltou de 1 para 8. De 1 para 8. Quantos anos ele precisa, então, para poder atingir 21? Entendeu o gargalo? Se em 80 anos nós saímos de 1 bilhão para 8, nós precisamos de quantos anos mais para sair de 8 para chegar a 21 bilhões? Tá pertinho, hein? Entende? A gente não precisa de outros 80 anos. A gente só precisa de mais 40 anos. Então o problema é esse. A falta de alimento é um problema iminente da população já. É um problema iminente da população já. Então a agricultura precisou se readaptar, gente, para poder produzir mais e produzir mais e produzir mais. Primeiro pela clonagem. Depois pela questão da transgenia. O que é a transgenia? A transgenia é você fazer a alteração de uma característica da planta ao nível do DNA. Ou seja, você tem ali uma cadeia genética que é a escrita da vida. É o livro da vida. O DNA é o livro da vida. Quem escreveu o DNA? Foi Deus Pai Todo-Poderoso, mesmo que é a Mãe Natureza. Fez ali o livro de cada ser vivo. Cada ser vivo tem o seu livro. Cada ser vivo tem o seu livro. Então, quando você tem aquela escrita, você pode pegar uma frase e aquela frase, você hoje tem tecnologia que você consegue apagar aquela frase e reescrever aquela frase. Então eu pego uma frase, por exemplo, a soja, que é o caso da soja, que é o exemplo que é mais comum no Brasil, que é a soja transgênica. Vamos retirar o texto da soja que diz: a soja ela não tem resistência contra herbicida. Ou seja, se bater herbicida, a soja morre. Se bater herbicida, a soja morre. Se você bater ali um mata-mato, a soja vai morrer. Certo. Então vamos tirar essa escrita de que ela não é resistente, vamos escrever: a soja é resistente ao herbicida. Você alterou no DNA. Você escreveu no DNA da planta. Então você tem uma soja que ela é resistente ao mata-mato. Quando a soja cresce, que você precisa matar o restante do mato que está crescendo junto, você bate o mata-mato na soja, mas a soja não morre. Porque ela é transgênica. Então isso também ajudou a aumentar a produtividade. Muito. E uma coisa também que ajuda a aumentar a produtividade é matar pragas. Matar praga. E aí entra o quê? A aplicação do defensivo. É uma coisa nova para a natureza não conhecia. Você tem defensivo químico e você tem defensivo biológico. O que é a diferença? Tem que saber diferenciar isso, que a turma tem muita dificuldade de entender. Quando você faz a aplicação de defensivo químico, é o famoso veneno mesmo. É o agrotóxico. É o agrotóxico.
A pessoa está aplicando o agrotóxico para matar a praga. É aquele que a pessoa tem que usar luva, máscara, roupa de segurança. E ele vai morrer de câncer. Porque senão vai morrer de câncer. Ele está respirando aquilo ali. Imagina, aplicando aquele jato todo, ele vai morrer de câncer. Está jogando para dentro do pulmão dele. Então ele tem que se proteger. Então aquilo ali é o químico. Vem um laboratório e desenvolveu o quê? Substâncias químicas que quando entra em contato com aquela praga que está acometendo a lavoura, aquele veneno vai matar aquela praga. Mata qualquer inseto. Mata qualquer inseto até ou qualquer... abelha. Até abelha. Até animal, outros animais. Ixi. Mata fungo. Mata não é só inseto, né? Mata até a gente. Chega nesse nível de fungos, de... Sim, bactéria, fungo, levedura, vírus. Que planta dá vírus também. Não é só ser humano que dá vírus, não. É ser vivo, né? Tem vírus que aqui é patógeno de planta. Falou que é ser vivo, você tá ali, ó. Embora o vírus não seja considerado ser vivo, né? Tem essa questão. O vírus não é considerado ser vivo. Ele tá abaixo um pouco da cadeia evolutiva. O vírus ele não é considerado ser vivo porque ele não tem núcleo. O vírus só tem o RNA, ele não tem DNA. Não tem DNA. O vírus não tem DNA. Que coisa. Ele só tem o RNA. Ele tem uma cadeinha pequenininha de RNA. Uma escala abaixo do ser vivo. Uma escala abaixo. Ele não entra no animal, vegetal... Ele necessita, para ele sobreviver, ele tem que parasitar uma célula. E faz estrago. É por isso que o vírus, quando ele está solto, ele não tem perigo nenhum. Se você tem um coronavírus aqui na mesa, tá aqui o coronavírus. Você precisa ter medo dele? Não, ele só tá ali na mesa. O problema é ele entrar para dentro do seu organismo. Que ele entrou para dentro do seu organismo, ele vai na sua célula, porque ele precisa da energia da sua célula e precisa do alimento da sua célula para ele poder replicar e reproduzir. Ele não consegue por ele próprio ter vida própria. Então ele não é um ser vivo. Ele não é considerado pela biologia um ser vivo. Olha que loucura, hein, gente? Deve ter gente que não sabia disso, né? Todo vírus é assim. Todo vírus é assim. É uma coisa maluca. Quando você já pega a bactéria já tem uma estrutura completa. A bactéria é uma estrutura celular. É o antibiótico para matar a bactéria. Antibiótico para poder matar a bactéria. Antibiótico. Biótico é vida. Antivida. Você toma um antibiótico para poder matar a bactéria, para poder eliminar a condição da bactéria. A bactéria ela tem sistema reprodutor. A bactéria ela tem sistema de respiração, que ela tem mitocôndria. A bactéria ela tem DNA, ela tem núcleo celular. Ela tem ali a produção dela de cadeia de proteínas normal, a cadeia de RNA que vai gerar proteína, que vai gerar enzima, igual um ser vivo qualquer. É um ser vivo. É um ser vivo. Até porque, assim, hoje em dia a gente consegue tratar a virose de uma forma mais tranquila. Já as bactérias... A bactéria é mais complexa. Tem bactéria, mas... O vírus a gente não mata com antibiótico, né? Antibiótico não mata o vírus. Voltando ainda à população. Não tivemos aí 995 mil anos. Sim. Para poder atingir ali 500 milhões a 1 bilhão de pessoas? Por que a população nunca passou de 1 bilhão durante mais de 990 mil anos? Remédios, vacinas. Por quê? Porque essa população morria de infecção bacteriana. Qual que era a expectativa de vida da população até 1930? Baixíssimo. Quantos anos você vivia? 40, 50. Você já estava enterrada, gente. Você tá enterrado. Tiagão também. Tiagão já estava osso. O professor Armindo, então, o professor Armindo não tinha nem cabelo mais, rapaz. As bactérias tinham já era tudo. Adubo? Já era adubo. Expectativa de vida não chegava a 40 anos. Verdade. Faz todo sentido. Hoje em dia a gente tem acesso a toda a tecnologia de... Quando eles descobriram a penicilina, e é interessante que a descoberta da penicilina foi muito parecida com a do mel da aroeira, né? O cara deixou cair um frasco de penicilina numa placa de Petri, que estava com bactéria. Quando ele olhou, a bactéria morreu. O cara encontrou, foi eleita a descoberta do século. Verdade. A descoberta do século XX não foi o foguete, não foi o automóvel, não foi o telefone, não foi o avião. A descoberta eleita do século XX como a maior descoberta foi a descoberta da penicilina. Porque eles descobriram o antibiótico. Pelo salto A população deu um salto de expectativa de vida de 1930 até 1960, saltou de uma expectativa de vida de média de 35, 40 anos para 55 anos, até 1960. Você chegava ao final dos anos 60, com uma enorme probabilidade de já estar morto. Você com 60 e poucos anos. Hoje a nossa expectativa de vida, ela já tá perto de 80 anos. Já tá perto de 80. E isso graças a quê? A evolução dos antibióticos. Então olha que coisa impressionante. A população saltou de 1 bilhão de pessoas nos últimos 80 anos para 8 bilhões graças aos antibióticos. Olha como a sociedade evoluiu. A gente fica reclamando da vida, é porque a gente não viveu há 100 anos atrás.
Isso só tem 100 anos, gente. Então, assim, na verdade, muito louco isso, se você parar pra pensar, você fica doido, cara. A população só aumentou porque não morreu. Porque não morreu. E deu mais condições. Mais hoje você tem pessoas da terceira idade com 70 anos fazendo filho, pô. Verdade. Onde que você imaginaria um senhor de 70 anos, há 80 anos atrás, 50 anos atrás fazendo um filho? Ele hoje faz. Mas a gente falou do defensivo químico e o defensivo biológico. Defensivo biológico? O defensivo biológico é você reproduzir a praga daquela praga. Eu tenho uma praga cometendo ali, por exemplo, vamos pegar uma fruta aqui que a gente encontra. O bicho da goiaba. Bicho da goiaba. Diz aí, gente, bicho da goiaba é goiaba? Ô, gente, eu como. Eu gosto de dentro, amigo. O que é melhor que encontrar meio bicho da goiaba? Gente, é horrível quando você morde a goiaba e vê o bichinho só metadinha ali. Fala, não. É o bicho da goiaba. Você tá ali com o bicho da goiaba é o exemplo da praga. Então o que você coloca? Você cria uma variedade, uma população gigantesca de pragas. Uma bactéria, um fungo. Não vou dizer nem uma bactéria, normalmente são insetos mesmo. Insetos predadores daquele inseto que bota o bicho da goiaba. Porque o bicho da goiaba, a lagarta, nada mais é do que um estágio larvário de um inseto. Que raiva que veio um inseto, botou o ovo na goiaba, multiplicou lá dentro, tem muito açúcar, né? Docinho, gostoso. Pô, comer a goiaba é um trem bom demais da conta. Imagina se uma larva de um inseto não vai querer. Por isso que cresce bonita, aquela larvona gorda. Não é? Aquela larvona ali poderosa. Então o que acontece disso? Você coloca uma praga daquele inseto. Então você pega um outro inseto, um outro predador, às vezes uma mariposa, às vezes um aracnídeo, às vezes um próprio pássaro, um inseto alado, uma joaninha, algo que vai funcionar como praga daquela praga. Então aquilo é um tratamento biológico, não entrou químico. Soluções também que a gente vê, mistura de... que é casca de cebola, esses negócios também é biológico. Sim. Fumo, pimenta, cebola, álcool. Tipos de fungo. Quer ver um produto da abelha que eles usam demais? Própolis. É verdade. Eles usam própolis como tratamento biológico em vários tipos de lavoura. Verdade. Olha que bacana. Não mata bactéria, fungo, levedura, vírus, então usa própolis. Pode usar. Esse defensivo biológico, problema para abelha ou não? O defensivo biológico, nenhum problema para abelha. Porque como ele não envolve uma alteração na bioquímica da abelha, no biológico da abelha, no metabolismo da abelha, então para a abelha não vai fazer nada. Tanto é que a gente tem aí vários trabalhos hoje que são feitos por várias usinas, por exemplo, de cana, onde na área do apiário, que eles identificam que existe o apiário na área, aquela área do apiário eles não aplicam defensivo agrícola, não aplica veneno, só aplica biológico. Eu tenho uma outra dúvida, professor, porque assim, a gente está falando dos defensivos para lavouras de monocultura, mas antes mesmo da plantação, tem a preparação do solo com fertilizantes, com calcário, essas coisas. E com inseticida também. Isso aí e com herbicida também, no solo Cupinicida, ainda. Cupinicida, no solo fungicida. Ainda. Se aplica veneno hoje no solo, antes mesmo da planta nascer. A própria semente já vem com veneno. A própria semente já vem com veneno. Você compra, por exemplo, milho. Por que vem às vezes o milho vermelho? O que é aquele vermelho do milho? Já é a proteção do milho, que já funciona como inseticida ou um herbicida para ele nascer com força. Hoje, a grande maioria das lavouras no Brasil são com defensivos químicos. Sim. A grande maioria. A grande maioria. O biológico ainda não é maioria. Você deve ter, eu não tenho um percentual certo disso, mas eu arrisco dizer, por literaturas que a gente lê, de maneira geral, 80% a 90% das lavouras no Brasil, tudo é químico. E eu arrisco dizer que é por questão econômica. Também, porque o biológico é muito caro. O biológico é muito caro. Então vamos lá. É o maior investimento que tem, inclusive, das empresas que produzem defensivos. Hoje, o maior aporte de investimento que eles colocam em pesquisa é para pesquisa de biológico. Se grande maioria das lavouras no Brasil são todas defensivo químico, é tudo com veneno, com agrotóxico, como é que é essa história de produzir mel na soja? Uma loucura, né, cara? Aonde que entra as abelhas nessa... Uma loucura. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a soja, durante muitos anos, quando ela começou a ser plantada de fato, a cultura da soja ela começou a nascer na população dos Estados Unidos. Meados ali dos anos 60, que eles começaram a espalhar lavouras de soja para obter qual subproduto da soja? O óleo de soja. O óleo de soja. E eles investiram
bilhões de reais, não só na cultura da soja, mas na propaganda do consumo da soja. Até 1960 e 1970, era comum o pessoal comer o quê? A banha do porco. E aí, durante muitos anos, eles espalharam a ideia de que a banha do porco que causava as doenças cardíacas, quando hoje a gente sabe que é o inverso. É causado principalmente pelo óleo de soja. Hoje já se sabe. Os médicos estão voltando a prescrever você comer a banha do porco. Mas dos anos 60 até pouco tempo atrás, todo mundo era no óleo de soja. E alguém ganhou muito dinheiro com isso, hein? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Então isso foi propagado a nível global. É a cultura mais feita no planeta é a da soja. Ah, professor, mas eles plantam soja só para o óleo de soja? Hoje o óleo de soja, o consumo dele está caindo vertiginosamente pela população. Tá. Mas a soja, ela entra na base alimentar dos demais animais. Exatamente. Para ração, né? Para ração animal. Então você vai ter criação de peixe confinado, tem que ter a soja. Não tem como, é a base proteica mais barata de se produzir, mais barata de se obter. Você tem ali a criação do camarão. Até o camarão hoje você tem ração para ser aplicado para camarão que é criado em cativeiro. Para abelha vai também? Para abelha também vai. Olha só. Você pega a ração apícola abelha, só que tem um detalhe, vai a soja orgânica. Não pode soja transgênica, que se for transgênico contamina o mel. Nem transgênica e nem com agrotóxico. E nem agrotóxico, tem que ser orgânica mesmo, tem que ser soja limpa. Sem... Hoje a gente consegue ela no Rio Grande do Sul, é o único estado que ainda tem. Porque o resto é tudo convencional ou transgênico. Capaz vai ter mais. Vai ter mais. Principalmente com a pesquisa que está sendo aí agora, né, Tiagão? Aí que vai ter mais. Vamos falar o que está acontecendo aí com esse negócio da soja. Então a soja, ela nasceu ali anos 60, espalhou pelo mundo inteiro. No Brasil ainda está crescendo demais o plantio da soja e vai crescer muito mais ainda. Ah, professor, mas é um absurdo porque plantar soja, eu não como soja. Você não come soja, mas você come a carne de boi, você come a carne de porco, você come a carne do peixe, você come vários tipos de plantas, que é feito vários tipos de adubo, que levam ali subprodutos oriundos da soja. Então a base da alimentação humana hoje, para 8 bilhões de pessoas, que até o final do século vai estar seguramente passando de 12, 13. Do biodiesel também, né? Do biodiesel também. Até o final do século nós vamos ter aí 13, 14 bilhões de pessoas no planeta, todo mundo precisando comer. O resto é papo de ideologia. Então, assim, ou então acaba com antibiótico e bota todo mundo para morrer de novo. A gente tem a seguinte situação global. A seguinte situação global. Não dá para tirar a soja. Não dá para tirar a soja. O que é que está sendo feito? E vai ter gente que não vai concordar. Já deve ter gente aqui, ó. Lenhando. Mas não tem jeito. É a base alimentar. O jeito é aumentar as abelhas, aumentar o número de apicultores, e está sendo estudado já. Pois é, e aí que entra agora o pulo do gato que está surgindo. Acho que é uns... Por quê? Porque nos Estados Unidos, já há muito tempo que eles usam nos Estados Unidos as abelhas no período de floração da soja. Mas com apis mellifera de lá, apis mellifera ligústica, pura. E aquela história de que a soja, ela se autopoliniza? A soja ela é autóctone, ela se autopoliniza. Então, para que a soja ela tem um processo de autofecundação. Então você não precisaria colocar a abelha, e isso é o que sempre foi argumentado no Brasil, de que você não precisaria colocar a abelha para poder auxiliar na polinização da soja. E tem outros cultivos também autóctones? Tem outros tipos de planta que são autóctones também. Você tem pelo menos aí, de vários tipos de cultivo, por exemplo, algodão, ele é autóctone. Se não me engano, tem alguns tipos de fruta que também são autóctones. Feijão. Então você tem vários que são autóctones. O milho é vento, né? O milho é vento. O milho tem polinização cruzada. Tanto é que ele é plantado junto, exatamente para você garantir que o pólen de um pé de milho chegue até o outro. Né? Não então, se autofecunde. Exatamente, ele não se autofecunda. O milho ele encontra mecanismos para impedir isso. O milho ele encontra esses mecanismos para impedir. Mas no caso da soja, ela se autofecunda. E no Brasil, a argumentação sempre foi qual? Não precisa entrar, porque o ganho de produtividade não seria tão expressivo, então não haveria necessidade de você entrar com o processo aí da abelha na soja. Só que a gente vem batendo tanto nisso, e não só a gente. Eu venho batendo nisso tem 30 anos. Entra com a abelha na soja que aumenta. Entra com a abelha na soja que aumenta. Por estudos que a gente faz em torno do quê? Em torno da modulação biológica que tem que ser feita no grão que foi fecundado. Não é simplesmente uma autofecundação. Se você tem animais que conseguem promover um processo de modulação para poder aperfeiçoar ainda mais aquele processo de fecundação, então você tem aumento de produtividade. Não tem nada como a natureza, né? Nada como a natureza. E a abelha surgiram juntas. Há 100 milhões de anos Se existe uma angiosperma, que é a planta que produz flor, ela existe porque existe a abelha. Então não tem nada Se existe a abelha,
É porque também nasceu um angiosperma junto. Você não sabe definir quem que veio primeiro. Se foi a planta com flor ou se foi a abelha, porque aconteceram juntas. Aí esse processo ele já dá certo lá na América do Norte. Nos Estados Unidos, eles há muitos anos já vinham usando. Eles já vinham usando, mas com a Apis mellifera de lá, que é uma outra abelha. É a mesma nossa. São abelhas da mesma espécie, mas é uma outra raça de abelha. É a abelha europeia pura. É a abelha italiana pura. Eles já aqui a gente tem a abelha africanizada. Ela já entra com medicamento lá, né? Então... lá já entra com medicamento. A abelha lá sofre de doença demais. Então é outra abelha, uma outra realidade. E aqui no Brasil sempre teve essa argumentação. E a argumentação veio de onde? Daquilo que foi levantado lá nos anos 70, de que a abelha seria um péssimo polinizador. Olha bem, como é que são as informações que são repetidas erradas. Já falamos isso aqui. Perigosa. Pode ver, já falamos sobre isso. Porque a abelha africanizada é um animal que é um péssimo polinizador. Puxa vida. Que mentira que construíram ao longo de anos. Então a cultura da soja ela nasceu nos anos 60, inclusive no Brasil. A abelha africanizada também nasceu nessa época. Nos Estados Unidos a soja avançou numa velocidade gigantesca. No Brasil avançou nos últimos 15 anos. Mas já ultrapassou os Estados Unidos também. Já passou os Estados Unidos. Mas avançou nos últimos 15 anos. E vai crescer, tem muito espaço ainda. Então a soja ela cresceu com a ideia do quê? A abelha não vai prestar. Só que você junta aí apicultores que já trabalham há muitos anos na apicultura, a gente entre eles, mas o pessoal da UFMG, o pessoal da UFV, isso a gente tem que pegar aí o professor Dejair Message, professor Leonel Segui Gonçalves, professor Ademir Spencer Soares, professor Etelvina, saudoso professor Ronaldo, que morreu agora recentemente, professor Kerr, introdutor da abelha africana, todos os defensores entram com a abelha na soja que vai aumentar. Entra com a abelha na soja que vai aumentar. E de tanto bater, a Embrapa resolveu há 10 anos atrás, já tem 10 anos essa pesquisa, hein? Há 10 anos atrás, pegar uma parcela de lavoura lá no Paraná, Embrapa Soja do Paraná, e falar, nós vamos entrar com a abelha aqui e nós vamos pesquisar por um período de 10 anos para poder levar em consideração todas as particularidades de clima e de tempo, que varia ano a ano, e nós vamos provar que a abelha melhora, sim, a produtividade de soja. Ou seja, foi uma pesquisa muito bem elaborada. Muito bem elaborada em campo. Isso não foi pesquisa que foi proposta por pesquisador de laboratório com ar-condicionado, não. Então não tem, eu acho que dá certo. Não tem, o eu acho que dá certo foi só no início, que foi a hipótese. Então. Mas isso foi na soja orgânica? Não, foi na soja a princípio convencional. Ou seja, com a aplicação de remédio ainda conseguiram trabalhar ainda conseguiram, a princípio. Depois eles foram modulando também para poder pesquisar com a soja sendo aplicada a solo biológico. Então eles testaram tanto na soja convencional, fechando as colmeias quando precisava bater veneno, e também com a soja biológica para poder testar os dois sistemas para ver o aumento de produtividade. E qual foi o resultado? O resultado, depois desses 10 anos de pesquisa, lavoura após lavoura, testando as variabilidades de chuva, de clima, de tempo, de pluviometria. Você vê que o sul do Brasil nesses 10 anos teve anos de excesso de chuva, seca nos últimos 3 anos. Calor. Frio, calor demais, neve demais num ano, calorão no outro. Mas os 10 anos é para isso mesmo, é para pegar 10 anos é para isso. Pega todo um ciclo, né? Tem gente que acha que pesquisa é um ano. Não, vou pesquisar um ano e solta o resultado. Não, 6 meses faz a vacina. Não existe isso. Não existe isso. Você tem que pesquisar por um longo tempo. A natureza exige um prazo, né? E aí a pesquisa está pronta. Ué, professor, mas publicaram? Eles fizeram a pré-publicação dela. E que deu origem ao Globo Rural, que foi apresentado aí há um mês atrás. A turma, muita gente deve ter acompanhado. A gente já passou no canal aqui também. Não é? Já falamos, inclusive, para os nossos alunos prêmio, já fizemos aula sobre isso. Então eles pegaram essa pré-publicação, que é já com os resultados de produtividade, e a produtividade média que eles alcançaram com a incrementação e colocação da abelha na soja foi de 13% de aumento de produtividade. O que é bastante. Nossa. Você tem uma área de soja, por exemplo, que produz 60 sacas por hectare, que já atingiu o máximo de produtividade dela, eles conseguiram aumentar para 70. Uau. Isso é muita coisa. Sem custo. Inclusive em soja transgênica também. Inclusive em soja transgênica também. Aliás, sem custo. Porque a transgenia não mata a abelha. A transgenia não mata a abelha. O pessoal que está nos escutando no Spotify, o pessoal que está nos vendo aqui no canal Cia da Abelha, a transgenia não mata a abelha. O que a transgenia gera no mel é um problema muito mais sério, que é no mel, que é o resíduo de transgenia no mel. O resíduo de transgenia no mel que é o perigoso. Porque o resíduo de transgenia,
Isso pode provocar na própria cultura brasileira um efeito colateral muito adverso, que é um embarque sanitário internacional. Porque o Brasil ele é reconhecido pelo quê? Mel puro. Pelo mel puro e orgânico. Não é nem só o mel puro. Mel puro e orgânico. Ou seja, um mel limpo. Como que você manda um mel com documentação de mel orgânico, chega no país lá fora no exterior, eles resolvem fazer uma análise para poder determinar o índice de aminoácidos que tem algum tipo de transgenia na composição. Eles vão identificar. E hoje você tem Estados Unidos e Europa, alguns países da Ásia, que já tem embargo sanitário permanente para transgenia. Ixi. Não aceita mais. Não aceita mais. Você pega determinadas lavouras, vamos dar um exemplo aqui de Goiás. O que a gente tem aqui saindo aqui para Inhumas? Não tem a Milhão Alimentos? Que é uma das maiores empresas de exportação de milho do Brasil. Manda milho aí para mais de 70 países, saindo aqui de Inhumas. Sim. Enorme Eles empresa. praticamente baniram o milho transgênico. Baniram o milho transgênico. Porque eles estavam exportando muito milho transgênico para a Europa e eles receberam a notificação da União Europeia falando: ou para ou nós vamos embargar vocês. Você já imaginou uma Milhão Alimentos embargada? Nossa Senhora. O que isso representa para a economia de Goiás, do centro-oeste do Brasil? Verdade. Milhares de empregos. Milhares de empregos. Todo milhares cadeia, de fazendeiros, né, que plantam milho. Então hoje o milho ele é todo limpo na Milhão Alimentos. Você tem só a micharia, que é o milho que fica no Brasil para alimentação de gado. Todo o milho hoje ele é milho convencional. Todo milho é milho convencional. Então aquele milho transgênico, aquele inclusive que causa repelência em inseto, ele está reduzindo cada dia mais. Se ainda ouve falar de milho transgênico causando problema de abandono de abelha na colmeia, ouve falar. Ah, o que é isso, professor? Nunca ouvi falar disso. O milho transgênico para abelha, a abelha ela chega até o milho, carrega o pólen do milho. Carrega o pólen do milho. Quando ela leva o pólen do milho para dentro da colmeia e que aquele pólen germina lá no favo, porque ele germina, a abelha não coloca saliva, não coloca água através da saliva. Quando aquele pólen germina lá no favo, ele solta um cheiro. E aquele cheiro é repelente de insetos. A transgenia do milho é essa. Não mata a abelha também, mas espanta a abelha. Olha que coisa. Tiver apiário próximo de milharal transgênico. De milharal transgênico, mas é 1, 2 hectares de milho? Não é. Isso é muito. Ah, professor, tem aqui 4 hectares de milho plantado aqui perto, tem problema? Não vai dar problema nenhum. É questão de passar pico também. Ué. Agora, se você tem numa área de 1,5 km, que é a área que a sua abelha campeira trabalha, você tem a metade com milho transgênico, aí é problema. Aí? Nós estamos falando de 350 hectares de milho. Não é você plantar um morrinho de milho. É plantar 1, 2 hectares, é plantar milho. Você pega lavouras aqui no sudeste goiano que você vê milho de sumir de vista no horizonte. E a gente falando dessa questão da produtividade, para quem acredita, mas 13% não é tanta coisa assim. É muita pensa coisa. Assim, gente, aumenta, muita coisa. Pensa se aumentar o seu salário em 13% no mês que vem. O que vai representar para você isso aí? Já imaginou? Você ganha 10 mil, você vai passar a ganhar quanto? Você aumentando 13%. 11.300. 1.300 a mais de um mês para o outro. Não, você ganha só que no caso da soja, nós não estamos falando que é de 1 hectare só de soja plantado. Um pivô pequenininho. Pivô vagabundinho. Pivô vagabundinho, aqui pequenininho, de produtor pequenininho. Pivô pequenininho, gente, tem 200 hectares. Pivô pequenininho. Pivô grande, tem 500 hectares, 800 hectares. Tudo depende do tamanho do pivô, né? Eu não tenho nem noção do quanto fatura. Rapaz, você imagina 200 hectares, 10 sacas a mais de soja. Nós estamos falando de 2.000 sacas de soja a mais. Quanto que isso não representa para o faturamento para o produtor? Se a gente for pensar, além disso, a soja ela vai render 13% a mais. E se você associar com a apicultura, ainda vai produzir mel. Ainda vai produzir o mel. Ainda ganha com mel, tem isso ainda. E detalhe, você ainda tem uma redução de aplicação de defensivo. Exatamente. Então pode Porque você tem aplicação no período ali da floração da soja, você tem uma aplicação de defensivo. Você tem um momento que você tem que aplicar o defensivo. Mas naquele momento você fecha as colmeias. E o que é que eles observaram também no trabalho? Que naquele momento que eles entraram com a abelha na floração, não houve a necessidade de entrar também com aquela aplicação daquele defensivo naquele momento da floração, porque aquela abundância de abelha na flor espantou a praga. Espantou a praga.
É a mesma coisa da abelha. É a mesma coisa da abelha no maracujá. Quem que é o polinizador natural do maracujá? Mamangava. Não é a mamangava? É enorme. E o produtor de maracujá não gosta que tenha abelha com ferrão perto. Por quê? Porque a apis, ela inibe a presença da mamangava. Então, quando você tem a abelha junto à lavoura de soja naquele momento de floração, o adensamento de abelha é tão grande, tem muito mais abelha do que flor. A gente tem que falar disso também, a quantidade de abelha. Porque às vezes o pessoal tá achando que entrar 10 caixinhas de abelha e não é, né? Tem que entrar muita abelha. Porque tem muita flor? E essa que é a treta. E o que é muita abelha? Essa que é a treta. E quanto que tem de flor também? Pois é flor demais. Você imagina um pezinho de soja, um pezinho de soja dá de 40 a 80 flores. E é plantado tudo junto. Quando você vê aquela soja, é um mar de soja que você não consegue ver a terra no fundo, de tanta soja. Eu só vejo folha, gente. E é muita flor. É muita flor. Eu nunca vejo flor. É muita flor. E você tem que ter mais abelha do que flor. Então, num pivô pequenininho de 200 hectares, que é nada, gente. É 1/3 de uma área normal de um mapeamento de apicultura. Não dá 707? Você imaginar ali 200 hectares, dá um pouco menos de 1/3. Um pouco menos de soja. Se você tem uma área de um pasto apícola normal, vamos pensar aqui um cerrado brasileiro. Você tem ali 100% de cerrado, num raio de 1,5. Quantas colmeias dá para você colocar? 2. 2 colmeias para cada 1%, né? 1%. Então dá para você colocar 200 colmeias. 200 colmeias. Aí você pensa assim, bacana, então você tem 200 hectares de soja, 200 dividido por 7, vai dar mais ou menos aí 30, vai dar mais ou menos 60 colmeias, que é o equivale para uma área de cerrado. Só que a conta não é essa. Não é você entrar 60 colmeias para 200 hectares de soja. Como é que é? Se você entrar 60 colmeias para 200 hectares de soja, vai ter muito mais flor do que a abelha. Então você não tem um aumento de produtividade na soja. Tem que ter mais abelha do que flor. Para abelha disputar a flor no tapa. Ali é guerra, meu amigo. Para polinizar mesmo. Ali é para polinizar mesmo. Você vai ter certeza que a abelha visitou a flor. Não tem como. Nenhuma flor vai escapar. Porque é tanta abelha que nenhuma flor vai escapar. E o número levantado, isso não é nem dessa pesquisa, não. Isso já há mais de 15 anos eles já falam dos processos de polinização. Todos eles. 3 colmeias de abelha por hectare. Uau. Uma areazinha de 200 hectares de um pivô, você tem que entrar 600 colmeias. Mas aí tem um problema. É abelha. Tem um problema. Porque o agricultor não é apicultor. Não é. Ele não tem 300 colmeias. Não tem. Como é que faz? Ele vai atrás de quem? De quem? De quem, gente? Ele vai atrás de quem? Ele vai do Apiário Serra, atrás da Apiário Serra Goiás. Pode ir, vai gente. Atrás, aí. Pode ir. Vocês vão ter que sair lá da Apiário Serra Goiás, voltar um pouquinho, subir a serra para poder pegar aqui no nível de Goiânia, professor, aquelas lavouras de soja ali, espalhar aquilo tudo de abelha. Dá trabalho. Não vou de graça não, professor. Pois é, cara. E aí que é a outra treta boa para apicultor. Olha a outra treta boa para apicultor, que o aluguel hoje que eles estão estabelecendo já para colocar a abelha em lavoura, tá na ordem de R$200 por colmeia por mês. Professor, como que é o nome desse serviço? Polinização de lavoura. Essa é uma oportunidade de negócio, então. Essa é a maior oportunidade surgida na apicultura nos últimos 30 anos na apicultura. Porque aí a gente tem a apicultura fixa e a apicultura migratória, que você vai fazer os processos de polinização. Pensa. Na Europa é muito comum essa migratória, né? Principalmente nos Estados Unidos. Até que a Europa nem tanto. Não. Mas os Estados Unidos é totalmente dependente da polinização por abelha. Ásia também. A Ásia também faz muito, né? É a China, é verdade. China faz muito. Inclusive, tem lavouras, por exemplo, algumas castanhas, é exclusivamente polinizada por abelhas. Maçã no Brasil, a maçã brasileira tem que ser 100% polinizada por abelha. Se não tiver abelha, não tem maçã. Tem várias culturas que são exclusivamente Se não entrar abelha aqui, gente, você é obrigado a comer maçã da Argentina. Tem que pagar mais caro. Pagar mais caro, maçã argentina. Nem gosto. Então essa maçã brasileira que a gente compra no supermercado, docinha, gostosa, e é boa, né? Boa. É polinizada por abelha. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Já existe polinização ali há muitos anos ali em área de macieira. E a experiência das 3 colmeias por hectare vem de lá. Da macieira. Do melão e melancia no Rio Grande do Norte, que é 3 colmeias por hectare também. Então não adianta. Ah, professor, então eu tenho aqui minhas 40 caixinhas, eu vou ganhar muito dinheiro. Bora fazer conta? Eu tô sem minha calculadora aqui. Cadê minha calculadora? Quem tá com o celular na mão aí? Vai, usa matemática. Vamos pro papelão. No papel Fala aí, mesmo. professor. Vamos lá.
Número redondo, me ajudar, por favor. Vamos no número redondo? Não, tranquilo. Vamos pegar aí uma lavoura de 500 hectares de soja. Certo, 500 hectares. 500 hectares. 3 colmeias por hectare. 1.500 colmeias. 1.500 colmeias. Tá. 1.500 Você vai receber um aluguel de R$200 por mês. Detalhe, calma, não anota ainda não. A florada da soja dura 45 dias. Então é um mês e meio. R$300 por colmeia. Vamos arredondar para um mês. Vamos ver quanto vai ganhar no mês. No mês. Depois então vai 200 aí. Vai então lá. Vai lá. Então multiplica aí. 0, 0, 30 mais 2, 0. 30. Não. 300 mil. Até o Thiago assustou com o número. Ele não acreditou. Não é possível. 300 mil em 30 dias. Em 30 dias por 1.500 colmeias. Em 45 dias. Não, fora o mel. Isso aí é fora o mel. Ganhar. O mel virou subproduto. É o que eu ia falar. O mel virou subproduto. O mel virou subproduto, Edilei. Supõe que faz superprodução de mel, professor. Vamos fazer a superprodução de mel aqui. Não, o mel continua sendo valorizado. Não, ele continua. Ele continua, claro, ele continua. Mas na hora que o cascalho entrar, porque você tem 1.500 colmeias, é trezentão que entrou na tua mão ali, ó. Em um mês. Em um mês. Professor, isso já está acontecendo no Brasil? Isso acontece hoje com as lavouras de laranja, algumas delas que já pagam o apicultor. Com as lavouras de macieira, que já pagam o apicultor. Lavouras de girassol, que eles já pagam o apicultor. Até aqui no Sudeste de Goiás, nós temos um aluno da escola, o João Donizete, que já coloca em área lá também de soja, experimentou esse ano a primeira vez. Já tem vizinho dele colocando lá. Colocando, recebendo R$200 por mês. Tá lá já recebendo. Melão e melancia no Rio Grande do Norte. Então nós já temos casos disso já acontecendo no Brasil. Mas tudo isso ainda é muito pequeno. Porque nós não estamos lá falando de lavouras que tem espalhado por todo o Brasil. Hoje você tem soja do Rio Grande do Sul ao Maranhão. Tem. Você tem soja adentrando o Piauí, adentrando a Caatinga. Pensa que loucura. Oeste da Bahia, que é seco, é um mar de soja, sumindo no horizonte. Mas aí tem um problema também que o apicultor brasileiro parece que não está preparado para isso. A gente não vê tantos O apicultor brasileiro ele não foi ainda provocado a isso. Porque do momento que esse apicultor ele for provocado a isso, na hora que sair, e o que está faltando para provocar? A conclusão da pesquisa da Embrapa. A pesquisa já está consolidada, a pesquisa eles já sabem que aumenta 13%, eles estão fazendo as últimas pesquisas, os últimos ensaios em campo, que são as 3 últimas fazendas, que foi alvo inclusive da matéria do Globo Rural, onde eles vão pegar o resultado dessas 3 fazendas e para o ano de 2024 está sendo a publicação definitiva com a metodologia passo a passo para ser replicada. Isso vai ser entregue para quem? Para a apicultura brasileira? A gente espera que sim. Aí tem que entrar a Confederação Brasileira para poder cobrar isso da Embrapa para sair para a apicultura. Porque primeiro vai para a mão da sojicultura. A pesquisa vai chegar na mão da sojicultura. Chegou na mão da sojicultura e espalhou para cada produtor de soja no Brasil, produtor de soja vai atrás do apicultor. E aí o apicultor vai ter que ter caixa. Você está com suas 20 caixinhas, 30 caixinhas na sua fazenda? Você está pronto para em 2, 3 anos, duplicar 20 colmeias virar 2.000? 30 colmeias virar 3.000? 50 colmeias virar 5.000? Você tá louco, professor? Isso não existe não. Você tá viajando na maionese. Vocês vão ver se eu tô viajando na maionese. Mas, professor, não dou conta nem de levar uma caixa de abelha daqui para daqui a 50 quilômetros. Como é que vai fazer esse monte de caixa de abelha atravessar o país? Existe metodologia para isso, igual já tem na apicultura norte-americana. Processo todo automatizado. Você não carrega a caixa. Eu vou carregar a caixa. Não, claro que não. O processo ele é todo automatizado. Tudo na... Você chega... pallet. Tudo em pallet, tudo em carretas imensas. É. Você só chega com a carreta, você desengata a carreta e as abelhas já ficam na carreta. Nem desce da carreta. Ela fica na carreta. Você chega 3.000 colmeias na carreta. Scanners imensas. Na carreta. É um tremião de abelha. Não tem um tremião que carrega cana aqui? É um tremião que é levando as caixas de abelha. Gente, eu não sabia. Você só chega e abre as colmeias, tudo automático. Você aperta um botão, já tem um sistema que abre a porta das colmeias e a abelha sai pro campo. Caramba. Eu já vi, já vi filme, documentários. Mais que mel. Porque documentário direto eu falo mais que mel. Não, mas eu conheço. Era tirando pallets de também de tem colmeias. Sim. E abrindo assim, deixava tudo no pallet mesmo. Ainda não é um processo, esse sistema de pallet você ter que descer, você ainda tem toda uma logística de ter que descer as colmeias e depois carregar de novo. Eu já achei tão fácil. Sistema deste de polinização otimizada, você só desengata o tremião. Você vai embora só com sua máquina fácil, e fica lá. Simples. Simples.
Mas tem que ter metodologia. Mas tem que ter metodologia, tem que ter pessoal. O sistema ele é todo mecanizado. Troca de rainha 2, 3 vezes por ano. Segurança, tecnificação. Aí vai ter que entrar aí toda uma mudança também na maneira como a esfera governamental, as indústrias de seguro, de criar sistemas de seguro para a apicultura. Aí o Brasil vai olhar a apicultura com outros olhos. Outros olhos. Vai deixar de ser o patinho feio. Porque para aumentar a produção de alimento no mundo, agora eles vão ter que bater na porta do apicultor. Ô apicultor, eu preciso das suas abelhas. E quem já está criando tem uma... Quem fez curso comigo, Cia da Abelha, 98, 99, 2000, 2001, 2002, que eu falava, apicultura é a profissão do futuro. Vocês estão entrando naquilo que vai ser a profissão do futuro. O futuro chegou. E veio rápido. Ah, professor, mas ainda não tem ninguém fazendo isso, a pesquisa não saiu. Mas nós já estamos dando alerta para vocês antes da pesquisa. Quem acompanha na hora que sair a pesquisa, a gente já vai estar, tendo jogado o quê? A isca para cada um chegar e também partir e fazer o projeto. Na hora que você ouvir falar quem tá fazendo, é o nosso aluno que tá fazendo. É o aluno da escola de apicultura que vai estar fazendo. Porque aí até curso nós vamos estar trazendo para a escola disso. Vamos ensinar, vamos capacitar. Vamos capacitar. De multiplicação massal de enxames. Professor, e vai produzir muito mel, o que vai fazer com esse mel? Vamos mandar para o mundo não precisa de mel. Porque mandar para o mundo. O apicultor tem medo de ficar com muito mel. Pois é. Não é sobrar mel. Não. E o mel vai virar, subproduto. Não é aluno, exatamente, não é aluno. A apicultura hoje que mais ganha dinheiro no planeta é a apicultura norte-americana. A apicultura norte-americana, ela fatura 50 bilhões de dólares por ano. É a apicultura que mais ganha dinheiro no mundo. 50 bilhões de dólares por ano. Quanto que tá valendo o dólar? 5,50. Ou seja, está em torno de 270 milhões de reais por ano. 270 bilhões de reais por ano, não é milhões não. Bilhões de reais por ano. 270 bilhões a apicultura norte-americana fatura. A do Brasil tem condição de faturar muito mais pelo tamanho das lavouras aqui. Quando isso chegar para a soja e que encontrar produtividade, o pessoal da laranja vai jogar pesquisa. O pessoal do limão vai jogar pesquisa. O pessoal da mexerica vai jogar pesquisa. O pessoal da goiaba, da manga. Nas frutas em geral, né? Ninguém, quando um começar a ganhar, todo mundo vai colocar dinheiro, ninguém vai esperar não. Então o apicultor tem que estar pronto para isso. E o apicultor ele tem que estar pronto para isso, não esquecendo das bases da abelha africanizada, que são quais? Rusticidade, capacidade de limpeza, não ter problema de doença, que a apicultura norte-americana hoje enfrenta muito grande, é isso. Selecionaram tanto as rainhas para mansidão, que é uma abelha que não dá conta de enfrentar doenças. E entra o ponto que a gente falou no início do podcast, aquela seleção que a gente fez para domesticar, você acaba tendo aquela planta que é muito frágil. Muito frágil. A mesma coisa a abelha. Pode ser com a abelha, se você fizer da forma errada, né? Então sirva de lição para quem estiver aí para trás. Então, a apicultura brasileira ela vai ter que se reinventar nos próximos anos. E isso é algo que vai começar a acontecer, vai crescer, vai começar pequenininho, mas muito rapidamente vai aparecer demanda em todo o Brasil. Para cada apicultor hoje vai aparecer um sojicultor pedindo para você levar a abelha para lá. Fantástico. E você tem que estar pronto para poder conduzir um grande projeto, construir um grande projeto. Não é você e mais 2 pessoas, é você e dezenas de profissionais. É porque aí a gente não está falando de alguém que vai colocar caixa de abelha. É uma profissão, é um negócio. E tem que ser encarado como E o dinheiro ele vem para você reinvestir naquilo e ter pessoal cada vez mais capacitado para poder produzir milhares de rainhas, milhões de rainhas. Para poder produzir insumos, para poder produzir ali produtos para você encontrar soluções. Contratação de zootecnista, veterinário, agrônomo, a movimentação que isso vai dar. Você vai transformar a apicultura num grande negócio, muito maior que bovinocultura, muito maior que a própria sojicultura, porque a apicultura ela vai ganhar o status que poucos setores no Brasil e no mundo têm hoje. E sem desmatar. E sem desmatar, que é o principal. Então isso é grandioso. Você vai aumentar a produtividade da soja, vai reduzir então o quê? O desmatamento de floresta. Olha só. E a aplicação de... E aumentar a produção de mel. Que ciclo a partir das lavouras. Que círculo virtuoso. Gente, é de emocionar um negócio desse. Nossa, a você que está aí nos escutando no Spotify, é isso mesmo que nós estamos fazendo. Essa é a grande novidade. Essa é a grande novidade. Em décadas. E se ela realmente acontecer, todos vocês que estão nos escutando hoje aqui no Spotify, hoje, 16 de fevereiro de 2023... Agora aqui 19 horas, quase 20 horas, né, Thiagão? É isso aí, 19 horas, quase 20 horas, vocês vão lembrar. Pô, o professor Armindo Thiago e a Jandileide alertou isso lá atrás, muito antes de ter começado.
Show, E hein? deu certo. E deu certo. E vai estar todo aquele mar de verde. Gigantesco. Aquele Fantástico. tanto de soja Fantástico. e as Imenso. caixinhas lá no meio. Eita. É isso hoje, nosso podcast. Oh, Não, maravilha. é uma notícia, assim, revolucionária. Revolucionária. É. Porque um dos empecilhos que o apicultor brasileiro acha que tem ainda são as monoculturas. Monocultura. E ela vai deixar de ser um empecilho. Deixou de ser Ela vai problema. passar de ser uma aliada. É. E a própria monocultura vai ter a apicultura como a principal aliada. É. O mundo dá umas voltas, né? Que parece Imensas. uns capotamentos. Imensas. Show, show. E a gente quer saber, se você gostou aí, ó, já deixa, você que tá vendo a gente aí no YouTube, deixa seu comentário aí bacaninha, o que você achou. Talvez você nem concorde com nada disso, tem problema não, pode descer o cacete aqui, meu amigo. Pode Faça falar, aqui é deixa seu comentário, mesmo. né, que a gente sabe a sua opinião. Pode deixar o comentário, né, Jande? Se tiver uma Opinião informação tranquila. nova, É isso aí. atualizada também, né? Traz pra gente aí que é bacana. Temas pro nosso podcast aí das próximas semanas, pode trazer também, né, Tiagão? Pode trazer, professor. E nós estamos juntos aí. Café Comeu amanhã, a turma que nos acompanha também, 8h30 da manhã. 8h30 lá no Instagram. Tá arrebentando E pro na balão. Escola de Apicultura. Instagram Escola de Apicultura, @Escola de Apicultura, Arroba né, Escola de mano? Apicultura. Entra lá que você vai Entra lá que vai ser top demais da falar com o conta. professor Armindo. Isso. Valeu, Jandileide. Valeu. Valeu, Thiago Oliveira. Valeu demais. Gente, um abraço a todos. Fiquem com Abraço, Deus. fiquem com Obrigado. Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.